E aí, tudo bem, pessoal? Olha, entrei aqui pra galera que gosta de me ver colérica. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí pra eu continuar falando. Estão me ouvindo bem? Ai, gente, sério. Estão me ouvindo? Dá um... Sim? Então tá bom. Olha, talvez alguns aqui tenham visto o story que eu postei agora há pouco sobre um vídeo da Samara Filippo falando sobre aquela célebre frase: eu amo meu filho, mas odeio a maternidade. E vocês sabem, principalmente as minhas alunas sabem, que tem determinadas coisas que vão consumindo a minha energia vital. Eu vou ficando muito nervosa, não irritada com a pessoa, sabia, né, Fabi? Não irritada com a pessoa, mas eu fico com pena das crianças, Por quê? Porque a maternidade, ela não diz respeito a nós. A maternidade, ela diz respeito a quem a gente está dando à luz. Então, quando a gente engravida de uma criança, a gente não está mais olhando pra gente. Agora a nossa vida passa a ter um outro sentido, quer a gente queira, quer a gente não queira. Desde o momento que a gente vê o nosso positivo, a nossa vida se volta para aquele bebê. Você começa a pensar as coisas que você está comendo, as coisas que o seu tempo de sono, se você vai poder ou não fazer a sua academia, como é que você vai fazer com o seu trabalho, como é que você vai fazer o seu relacionamento com o seu marido. Pode vir várias coisas na cabeça em relação ao ato conjugal, muda a libido, muda não sei o que, muda tudo, né? E aí, eu não quero falar sobre a frase em si. Eu só queria falar do ponto de vista das crianças. Quem é minha aluna sabe que eu já falei algumas vezes sobre a importância da formação da afetividade, né? De quanto é importante a gente conseguir formar os nossos filhos na afetividade. E uma das grandes questões assim da formação da afetividade e que vai fazer com que os nossos filhos sejam crianças seguras, crianças confiantes de si, crianças capazes de agir no mundo de forma plena, né? Que eles consigam se formar bem a sua personalidade, é justamente a educação da afetividade, e que começa com eles tendo um sentido de pertença, um sentido biográfico. Isso é demasiadamente importante. Então, como que a gente forma a afetividade dos nossos filhos? Não adianta você querer pensar em formação da sexualidade, em formação da inteligência, em formação da vontade. Nada disso se você não forma primeiro a afetividade do seu filho. Ou seja, ele precisa conseguir, antes de qualquer coisa nesse mundo, antes de socialização na escola, de se relacionar com um amiguinho, antes de qualquer coisa nessa vida, ele precisa conseguir saber quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai e o quanto ele vale. Isso é a coisa mais importante. Os nossos filhos precisam saber que eles valem algo. Então, a grande coisa que uma mãe pode fazer, que uma mulher pode fazer na vida da humanidade, na vida de cada um dos seres humanos, é mostrar para eles o quanto eles valem. E só uma mulher pode fazer isso com um ser humano. Só a mãe pode fazer isso com um ser humano. Então, quando a gente vê o nosso positivo, quando a gente engravida, a gente começa a mostrar para o mundo, calma aí, esse ser que tá aqui dentro da minha barriga, só eu sei que ele tá aqui. Só eu sei que ele está vivo através dos meus enjoos, através da mudança no meu corpo, através da mudança da minha mente. Só eu sei. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe, só eu sei. Nem o meu marido sabe.
Ele sabe pelo que eu conto. Mas só a gente vive isso. Então, se nós que estamos vivendo isso e que estamos com um ser humano dentro do nosso ventre, se a gente não é capaz de protegê-lo desde o início e de dar a vida por ele, ninguém mais dará. Então, a gente tem que conseguir entender essa realidade. E é sobre isso que é a maternidade. É sobre mostrar ao ser humano o valor que ele tem. Ele vale muito desde o momento em que ele existe. E só uma mãe pode fazer isso desde o início da vida humana, ninguém mais. Nem o pai da criança pode fazer isso, só nós podemos fazer isso. Então a gente mostra para cada um dos seres humanos, as mães mostram para cada um dos seres humanos o quanto eles valem. E quando a gente sabe o quanto a gente vale, a gente se relaciona com as pessoas de forma diferente. A gente age no mundo de forma diferente. Vocês sabem, grandes problemas psicológicos existem por ter a dúvida do quanto eu valho. Do quanto de fato a minha vida vale algo. De se de fato vale a pena eu estar nesse mundo. Então a formação da afetividade passa primeiro por eu entender o quanto eu valho. E só a minha mãe pode fazer isso por mim. É claro que a família vai fazer isso, né? O pai vai fazer isso também. Não é só a mãe que tem essa responsabilidade. Mas a gente começa essa responsabilidade. Se nós não vivemos bem a nossa maternidade, os maridos não conseguirão viver bem a sua paternidade. Eles só conseguem perceber o valor da maternidade, o quanto eles também precisam proteger essa criança, se nós protegemos primeiro. Então, o que é a formação da afetividade? Para essa criança, para cada um dos seres humanos, eles perceberem o quanto eles valem. Eu valho o consumo da minha mãe. Alguém se consumiu para que eu estivesse aqui. Alguém consumiu a sua saúde. Alguém consumiu suas vitaminas, os seus oligoelementos, a sua inteligência emocional, a sua preocupação. Alguém consumiu o seu tempo para que eu existisse no mundo. Entende? Então isso é o início, é o mínimo que um ser humano precisa para que ele consiga saber o quanto ele vale. Ou seja, alguém não se arrependeu da minha existência. Eu vim ao mundo porque alguém me amou do início, porque alguém me protegeu desde o início, para que eu estivesse no mundo. Você entende? Isso a gente vai ver um pouquinho pra frente, as consequências que isso dão na vida de um ser humano. São consequências assim para uma vida inteira. Então, se uma mãe não é capaz de mostrar para essa criança o quanto ele vale, o quanto ela não se arrepende de ter se consumido para que ele estivesse na existência, o quanto ela não se arrepende das cicatrizes que ela tem no corpo dela para que esse ser humano viesse à existência, o quanto ela não se arrepende de ter perdido o seu tempo, perdido o seu sono, consumido o seu corpo, suas energias, perdido o seu tempo de oração por aquela criança, as suas preocupações com um mundo melhor, para que aquela criança vivesse num mundo melhor. Isso é propriamente feminino. Isso é propriamente uma característica própria da mulher. Nós somos chamadas a fazer isso. Nós somos chamadas a mostrar para o ser humano o quanto ele vale. E ele vale o que eu sou capaz de me consumir por ele. Fui eu que te protegi desde o início. Fui eu que, quando você nasceu, te amamentou. Se eu não tivesse feito isso, você teria morrido. Se eu não tivesse acordado nas madrugadas, se eu não tivesse trocado a sua fralda, se eu não tivesse tratado a sua doença, se eu não tivesse prestado atenção na sua febre, cuidado para que você não se machucasse demasiado, para que você não se afogasse numa piscina. Se eu não tivesse feito isso, você não estaria aqui, criatura.
E eu queria te dizer, eu não me arrependo disso. Eu não me arrependo. Eu amo isso. E aí, quando a gente consegue passar isso nos nossos filhos, eles, caramba, minha mãe fez isso por mim. E ela não fez isso reclamando. Ela não fez isso se achando uma coitada. Ela não fez isso, ai meu Deus, que coisa horrível. Ai, como é cansativo. Olha, nossa, como é cansativo eu largar a minha carreira. Ô minha querida, se você não consegue mostrar pro seu filho o quanto ele vale, eu tenho, assim, coitados. Entende? Quantas e quantos adolescentes estão tirando sua própria vida? Estão acabando com a sua própria vida porque eles não têm uma afetividade bem formada, eles não sabem porque eles estão no mundo. Eles estão diante de adultos que eles não querem seguir. Eles não querem, eles não admiram. Admirar uma pessoa que passa reclamando de algo que é intrínseco dela, que ela teve a graça de carregar um bebê no ventre, a mim, e que se não fosse a mãe dela, ela não existiria. É esse tipo de adulto, é essa mãe de verdade que ela quer que eu admire. Sabe o que acontece com isso? A sua autoridade vai para o beleléu. Sabe por quê? A autoridade não é você mandar e ser autoritária, entende? Fazer com que, nessa casa se faz o que eu mando. Não, minha querida. A autoridade não é isso, não. A autoridade é simplesmente você ser um holofote para a inteligência do seu filho, para a vontade do seu filho, para os sentidos do seu filho. Ele fala, eu quero seguir o que essa mulher faz. Essa mulher, ela tem valores. Essa mulher, ela não reclama por nada. Essa mulher, ela não se importa de se consumir por mim. Essa mulher não se importa de consumir o seu tempo. Essa mulher tem valores fortes. Ela é alguém. Ela se permitiu se transformar e não ficar só na reclamação, na avareza, na inveja, na soberba, no ai meu Deus, ai coitada de mim, ai tão difícil, tão ruim. O importante é a gente falar sobre isso. Não, minha querida, não é não. Você está normalizando todas as suas piores baixezas. Piores. O que há de pior em você? Você tá achando que tá ok? Não tá ok. Não tá péssimo. Tá péssimo. As circunstâncias da vida, o casamento, a maternidade, o nosso trabalho, a amizade, o relacionamento com Deus, eles são para nos transformar por dentro. Só que essa transformação, ela dói. É difícil, porque a gente tem que arrancar em nós toda a erva daninha que existe. E isso dói. Só que se você ficar brigando com isso, você simplesmente não vai conseguir. Sabe o que você vai conseguir? Uma vida esquizofrênica. Uma vida totalmente dilacerada, aberta, em que você finge ser algo para ficar bem e, além disso, em nome de uma empatia, você começa a normalizar uma série de coisas para que você consiga justificar todas as suas piores atitudes. Piores. Sinceramente, piores. Piores. É assim, o que há de pior. Então você não deve fazer isso. Não, minha querida. Só que você precisa conseguir ser a autoridade. Ser a autoridade é alguém que os nossos filhos olham e falam, caracas, eu quero ser como essa pessoa. A minha mãe, o meu pai, tem uma personalidade que eu desejo ser igual. Eu quero obedecê-los. Sabe por quê? Porque eu vejo que eles têm uma vida grande. Eles têm um coração grande. Eles são capazes de se doar sem reclamar. São capazes de fazer coisas que me desconcertam. Sem dizer, ai, nossa, mas eu deixei a minha carreira. Mas eu fiquei com uma cicatriz aqui. Ai, mas o meu peito caiu. Ai, mas eu fiquei com estrias na barriga. Ai, mas eu perdi o meu tempo de ir no salão. Ai, nossa, e a minha vida social? Você acha que um adolescente
vai querer ser esse tipo de gente? Não vai, minha querida. Vão se transformar em adolescentes que falam: ô mãe, muito obrigada, tá? Vou pro TikTok, vou fazer alguma coisa, vou tentar olhar pro Felipe Neto. Pelo menos ele tem dinheiro, pelo menos ele, sabe? Assim, parece uma pessoa bem-sucedida. É uma carência de gente que encarna coisas boas. Não sejam essas mães que se vangloriam e que falam: vamos falar sobre isso, é sobre isso. Não, minha querida, não é sobre isso, não. Não é sobre isso. A gente precisa viver uma maternidade. Vou te falar, sabe qual é a diferença entre uma mãe gigante que no final da sua vida os seus filhos começam falando: cara, minha mãe me ensinou isso, ela foi um exemplo disso e disso, pararé, pararé. E uma mãe que simplesmente os filhos não estão nem aí no final da vida, que a mãe tá doente, os filhos estão brigando entre si porque querem ficar empurrando um para o outro. Sabe qual é a diferença? É isso aqui. São pequenas coisas que você faz. É sim um sorriso que você dá para o seu filho. É sim um tempo que, em vez de você ir pro shopping, você volta para ficar com ele e não deixa ele com a babá. Embora, mas a babá tá lá. Não, tô vermelha porque isso me irrita de um jeito que vocês não têm noção. Então, realmente, assim, adolescentes não vão querer te obedecer. Os seus filhos vão olhar e falar assim: cara, o quê? Essa pessoa descompensada? Essa pessoa que está sempre reclamando? Essa pessoa que não vê beleza em nada nessa vida? De jeito nenhum, não quero. Então é isso, não ser autoridade pro seu filho. Sabe qual era a outra coisa? Que, assim, eu tô aqui tentando falar de 3 coisas que fazem com que os adolescentes, as crianças, adolescentes se sintam abandonados. Abandonados. Uma sensação de vazio, uma sensação de abandono, uma sensação de a vida não vale a pena. A primeira é essa: os pais não serem autoridade pra ela. E é exatamente isso que eu tô falando. Não é autoridade, eu não quero ser minha mãe, eu não quero ser meu pai. Essa gente mesquinha, essa gente sem valor, que diz que me ama, mas fica toda hora me lembrando que eu fui um acidente, que ela não quer ter mais filhos, porque aquilo é: ai meu Deus, não, de jeito nenhum, nossa, não posso nem pensar em ter mais um filho, porque eu atrapalhei a carreira dela. E que fica jogando em cima de mim, do tipo: nossa, eu gasto todo o meu tempo aqui com você, parei de trabalhar, ou trabalhei não sei quanto, gasto o meu dinheiro com você pra você responder assim? Cara, assim, é isso. São pais que não são autoridade, eles se sentem abandonados. Não querem, vão realmente ser adolescentes revoltados. Chance altíssima. Altíssima. Adolescentes revoltados, adolescentes ingratos. Ingratos, sabe por quê? Porque eles vão agradecer o quê se você passou a infância deles reclamando? Vão agradecer o quê? Você acha que eles têm uma capacidade, assim, sobrenatural de conseguir perceber todas as coisas que você fez por ele? Meu filho, não é assim, não. Quando você faz as coisas porque genuinamente você quer, não porque te obrigaram, não porque a sociedade está dizendo que para que você seja uma boa mãe você tem que fazer tarará. Você faz porque você quer. Você quer gastar o seu tempo lendo, fazendo uma leitura em voz alta. Você quer acordar para amamentar. Você quer gerar uma vida no seu ventre. Você quer. Eu faço isso que eu quero. Não é porque ninguém me mandou fazer. Eu faço isso que eu quero e os seus filhos sentem isso. Eles sentem o seu amor genuíno. Amor não são palavras. Eu amo meu filho, mas não amo a maternidade, meu querido. Olha só, obras é que são amores e não boas razões. Não basta você simplesmente, eu amo porque... Cara, sinceramente, você gerou no seu ventre, você pegou no seu colo, é o mínimo. O mínimo que você tem... eu gosto dessa criança. Agora, obras é que são amores. Você precisa amar com obras, ele precisa enxergar isso. Ele precisa tocar no seu amor. Ele precisa prestar atenção que é isso, que você não se importa de se
doar completamente, se esvaziar completamente por ele e para que você mostre para ele que vale a pena, ele vale muito. Uma menina que tem uma mãe assim, ela sabe o seu valor e ela vai se relacionar, que tem uma mãe assim, um pai assim, ela vai procurar se relacionar com uma pessoa que a valorize como ela foi valorizada em casa. E o menino também. O menino que foi amado assim em casa, ele sabe o seu valor, ele vai se relacionar com uma mulher que o valorize, porque ele sabe o quanto ele vale. Entende? Então, os adolescentes se sentem abandonados, primeiro, porque não tem autoridade. Eles não querem aquilo. Eles vão procurar do lado de fora. E do lado de fora só tem coisa ruim. Do lado de fora não tem valores também. Então ficam adolescentes totalmente perdidos em busca de algo que eles possam realmente se entregar a um ideal. Porque os pais não mostram um ideal de vida, eles não encarnam um ideal, eles não encarnam valores, eles não estão simplesmente nem aí. Então essa é a primeira coisa. A outra coisa é ter diante deles adultos que não querem complicar a vida. Não existe vida que vale a pena se ela não é uma vida complicada. Não complicada no sentido de que é confusa, mas no sentido de que você não está o tempo todo querendo salvar-se, salvar o seu tempo, salvar a sua academia, salvar a sua carreira, salvar não sei o quê. Você vai conseguir com isso? São relacionamentos totalmente vazios. Relacionamentos com seus filhos vazios, sem compromisso. São casamentos que são simplesmente assim, ó, vão embora. Não tem compromisso. Eu não tenho um compromisso de olhar pra frente e dizer, sim, eu vou, e não vou olhar pra trás. Eu não vou olhar pra trás. O compromisso, a palavra que eu dei vai ser até o fim. Imagina se uma criança e um adolescente olham para pais evanescentes que estão, caraca, você não fez um compromisso e dane-se. Minha filha, pelo amor de Deus, levanta essa cabeça, entendeu? Faz alguma coisa. Ai, mas eu não amo mais o meu marido. Minha filha, o que você fez para amá-lo? Você acha que amor é assim? Amor é uma coisa que eu tirei na loteria e, nossa, um grande amor. Isso é filme. Isso é filme, não existe isso. Toda vez que você vê um grande casamento acontecendo, essas duas pessoas tiveram que, cara, tirar essa erva daninha o tempo todo do seu peito. Por um ideal, por um compromisso, por uma palavra dada lá atrás. Você acha que os adolescentes querem ver adultos que não têm capacidade nenhuma de complicar a vida por nada nem ninguém? Que estão olhando sempre pra si o tempo todo? Ai, mas que saco o casamento, mas que saco maternidade. Olha, vou te falar, hein? Esse negócio de ficar acordando de madrugada, olha, esse negócio de amamentar, nossa, muito difícil. Quem pode dizer que ama isso? Pode sim, minha querida, pode sim. Pode sim. Só que isso é um processo. Isso não é uma coisa que surge do nada. A gente consegue amar o processo. Amar o processo faz com que você mude ao longo do processo. Que você deixe de ser aquela pessoa que você era e se torne uma pessoa muito melhor. Uma pessoa com um coração muito maior. Uma pessoa capaz de grandes coisas. E aí os seus filhos vão olhar pra você e vão falar, cara, eu quero ser como essa mulher. Eu quero ser como esse cara, como o meu pai. Porque são pessoas que, cara, são aquelas pessoas que me fazem com que minha vontade se mova. Porque encarnam um ideal que fazem com que meus olhos brilhem. É disso que a gente está falando. Ah, eu não tenho autoridade com meu filho. Seja essa pessoa. Entende? Seja essa pessoa. Se não, os adolescentes, crianças se sentem abandonadas. Eles não têm uma autoridade. Eles não têm alguém que eles olham e complique a vida. E por último, eles têm pessoas que têm um descuido disfarçado de deveres nobres. O que quer dizer isso? São pessoas que estão descuidando dessas crianças e desses adolescentes em nome de ideais nobres, disfarçados, da minha carreira,
mas eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde física, que se eu não me amar primeiro, quem é que vai amar? Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Vai nessa procurando você mesmo para ver o que você vai encontrar no fim. Você não vai encontrar nem você nem nada, porque ninguém é alguma coisa olhando para dentro de si. Você vê no vídeo, ela o tempo todo assim, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu não gosto, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque eu não sei. Ela tá totalmente voltada para ela, totalmente voltada para ela. E uma pessoa madura, ela não é uma pessoa que consegue cuidar de si. Isso aí, minha filha, é simples. Simples. Isso aí é meio que instinto de sobrevivência, cuidar de si. Uma pessoa madura é uma pessoa que consegue cuidar dos outros. Com o peito aberto, sabe? Que faz com que o seu coração, ao ser consumido, gere um outro coração, gere novas vidas. Então a maternidade, a gente tem uma capacidade de mudar o mundo. Só que você não vai mudar mundo nenhum se você for esse tipo de mãe, sinceramente. É isso que eu tava falando. Imagina, cara, sério, imagina essa mãe depois doente, com Alzheimer, precisando trocar fralda, não lembrando mais quem é. E esse filho falando, olha, sinceramente, cuidar da minha mãe é um saco. Saco. Ter que ir lá pro hospital, cuidar dela. É muito chato, nossa. Não consigo dormir direito. Olha, é difícil, sabe? É difícil, muito difícil. Porque ela é agressiva, sabe? Difícil. Que coisa feia, sabe? É assim, uma mesquinhez, isso é uma monstruosidade. O fato de você conseguir enunciar isso, o fato de você conseguir colocar isso pra fora, mostra que o seu coração tá cheio de porcaria. Porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Seu coração tá cheio de lamúria, de tipo, ai, coitado de mim, de vitimismo. É isso que você vai colocar pra fora. Entende? Então, assim, é tipo, ver frases do tipo, ver atitudes do tipo e pensar, caramba, como está esse coração? Que pessoa é essa, sabe? Puxa vida! Então é isso, a preocupação, não, assim, a maternidade não diz respeito a nós, diz respeito a essas crianças. Não adianta vir com, ai, coitados dos adolescentes, vamos fazer uma ação social, vamos ser pessoas boazinhas. Sinceramente, dane-se. Se você não consegue fazer nada disso e você consegue ser uma mãe inteira ali na frente dele, cara, você muda uma pessoa. Você muda uma pessoa. Você transforma essa criança, esse adolescente, numa criança segura de si, uma criança que tem autoconfiança, que tem sentido biográfico. E sabe o que faz você ter um sentido biográfico? Faz com que você não se deixe manipular facilmente. Não é em qualquer história da carochinha que você vai acreditar, não. Não. Você sabe de onde você veio. Você sabe pra onde você vai. Você olha e fala, cara, aqui não tá a verdade. A verdade tá nisso aqui que eu aprendi. Então, o sentido biográfico faz com que a gente tenha uma fortaleza interior, que a gente seja muito pouco tenha mais dificuldade de a gente ser pessoas manipuláveis. Não só por esferas superiores, mas pela uma própria pessoa que você se relaciona. Um futuro cônjuge, por exemplo, um namorado, um noivo. Você fala, cara, rapidinho, tem uma coisa diferente. Eu não fui tratada assim na minha família. Eu sei exatamente quem eu sou, o quanto eu valho, como eu dizia. Além disso, você traz uma pessoa que tem confiança. Você transforma essa criança numa pessoa grata. A gratidão é uma virtude muito necessária. Ela é muito necessária porque ela é um golpe na soberba, um golpe na vaidade de você achar que todo mundo te deve tudo,
que todos devem fazer tudo por você. Não, meu querido, as pessoas não têm que fazer tudo por você. Você precisa ter uma capacidade de olhar para os outros e saber o quanto que eles fazem por você, o quanto fizeram por você. E uma mãe e um pai têm uma grande capacidade de mostrar isso aos seus filhos, não falando para eles, mas mostrando de fato, com um sorriso no rosto, que você não está fazendo porque você está obrigada a fazer ou porque a sociedade te mandou para você ficar bem. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer na vida. Fazer as coisas para ficar bem com os outros. Nossa, se transforma em uma pessoa asquerosa. É uma outra forma de você ser uma pessoa esquizofrênica, dividida. Você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares. É na sua casa, é no trabalho, é na igreja, é com seus amigos. Você é a mesma pessoa que você é uma pessoa inteira. Você é uma pessoa inteira. E os seus filhos percebem isso. Em você não há mentira. Só que só é possível ele perceber na minha mãe, no meu pai, a sinceridade, porque eles são uma coisa. E é essa coisa, é essa pessoa que eu desejo ser. Você é uma autoridade nata, entende? Só que agindo de outra forma, dessa forma como a gente viu naquele vídeo, você não vai ser essa pessoa. Não vai mesmo. Então isso é a capacidade de gratidão. De perceber o quanto as pessoas fazem por mim. Isso muda o nosso relacionamento com os outros. Isso muda o relacionamento dos filhos com os pais. Sabe? Além disso, o desejo de retribuir. Retribuir não só aos pais, mas retribuir ao mundo. Eu sei como eu faço para amar uma pessoa de verdade. Eu sei como eu devo agir no mundo. É simplesmente uma cadeia de melhoras, sabe? Então, assim, sinceramente, não adianta falar de política se você não faz isso dentro da sua casa. Se você não consegue educar crianças que sejam gratas, crianças que tenham um desejo de retribuir, que tenham um sentido de missão. Porque elas sabem de onde elas vieram e elas sabem para onde elas vão. Elas desejam agir no mundo dessa forma. Então, sinceramente, cara, meu desejo é que, cara, mudasse a cabeça dessas mulheres, não por elas só, mas porque, assim, os nossos adolescentes, coitados, eles estão simplesmente sem norte, perdidos, assim, a consequência para essas crianças, nossa, vendo as mães falarem dessa forma delas mesmas, o quanto ela... Poxa, mãe, desculpa de eu ter vindo ao mundo. Desculpa de eu ter chorado, sabe? Desculpa de eu ter precisado de chupeta. Desculpa por aquela cólica. Desculpa por aquela madrugada. Me desculpa por existir. Cara, isso vai trazendo um sentimento de culpa, sabe? Caraca, é cruel, de fato, é cruel. Um sentimento de culpa. Ai, meu Deus, eu não tinha que estar aqui, cara. Eu vim, tô atrapalhando a vida dos meus pais. Minha mãe podia ter uma carreira maravilhosa e ela tá aqui, sabe? Olha, coitadas, as crianças se sentem culpadas. Não façam isso. Não faz isso. E assim, não é uma questão de tipo, não vou falar. Você quer que eu não fale mais? Tudo bem. Eu vou aqui ficar vivendo a minha maternidade meleca, uma porcaria de maternidade, e não falo mais. É isso que você quer? Você quer colocar uma mordaça na mão das mulheres? Então, beleza. Não, minha querida, não quero. Eu gostaria que você conseguisse se permitir mudar. Amar o processo. Amar o processo. É possível você amar acordar de madrugada. Eu não tô dizendo que a gente não se sente cansada. Eu tive 7 filhos. Eu acordei de madrugada inúmeras vezes. Eu atendi crianças doentes inúmeras vezes. Eu precisei limpar vômito de criança inúmeras vezes. Trocar inúmeras fraldas. Né? Se for pensar, o número de fraldas que eu já troquei. Número de sentar com criança para poder estudar junto. Inúmeras vezes. Então, assim, eu sei do que eu tô falando. Mas, assim, é possível você amar o processo. É possível você desejar estar no processo. É possível que seus filhos percebam que você está entregue ali. Que você não tá ali querendo estar em outro lugar. Você tá ali querendo estar com ele e mostrando para ele que vale a pena, que ele vale a pena, que ele não tá ali por acaso,
que você o desejou desde o início, que você o protegeu desde o início e que você vai protegê-lo até o fim da sua vida. E que, assim, não há nada que vai fazer com que você deixe de cuidar disso que foi confiado a você. Que não só é essa vida, mas a educação dessa vida, né? Fazer com que essa criança, esse ser humano, entenda que ele é. Então, se as mulheres, né, não conseguem resgatar isso, de que só nós podemos fazer, mostrar ao mundo, mostrar a cada ser humano o quanto ele vale. Nós mulheres temos uma capacidade de apostar no ser humano quando ninguém mais aposta. Apostar nas pessoas quando todo mundo já tirou a esperança dela. E o que uma mãe consegue, e que uma mãe tem, e que uma mulher tem dentro do peito, é a esperança naquele ser que foi confiado a ela desde o início. Então é isso. As mulheres precisam relembrar isso. Porque se a humanidade acaba com isso dentro do coração de cada uma das mulheres, a humanidade está simplesmente fadada. O ser humano daqui a pouco não sabe quem ele mais ele é. Não sabe mais. E aí a destruição é um caminho para onde a gente vai até que, de novo, a gente consiga resgatar isso. Tá bom? Eu não ia conseguir não vir aqui falar com vocês, porque vocês sabem que isso me deixa um tanto quanto nervosa, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho e que essa live chegue a muitas pessoas. Um beijo grande e boa noite, bom sábado.